Você é muito pequena para sonhar tão grande, disse a professora. Mas Deus tinha um plano maior. Maria tinha apenas 12 anos quando sentiu o peso esmagador da rejeição pela primeira vez. Naquela manhã de segunda-feira, ela entrou na sala de aula com os olhos brilhando e o coração acelerado. Nas mãos, segurava um caderno surrado, onde havia escrito seu maior sonho: tornar-se médica e construir um hospital na sua comunidade, onde pessoas como sua avó não morreriam por falta de atendimento. A professora Beatriz, uma mulher de meia-idade com óculos pendurados no pescoço e uma expressão perpetuamente cansada, havia pedido que cada aluno compartilhasse suas aspirações para o futuro. Um por um, os colegas de Maria falavam sobre profissões simples, alcançáveis. Mas quando chegou sua vez, Maria se levantou com determinação. "Eu vou ser médica", ela anunciou, com a voz tremendo ligeiramente. "Vou estudar na melhor universidade e voltar para construir um hospital aqui. Minha avó morreu porque não tinha atendimento. Isso não vai acontecer com mais ninguém." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, a professora Beatriz soltou uma risada curta e áspera, que ecoou pela sala como uma chicotada. "Maria querida", ela disse, com um tom que misturava condescendência e crueldade. "Olhe ao seu redor. Olhe para onde você vive. Olhe para seus pais. Seu pai é catador de material reciclável e sua mãe trabalha como faxineira. Você é muito pequena para sonhar tão grande." As palavras caíram sobre Maria como pedras pesadas. Ela sentiu o rosto queimar enquanto alguns colegas riam baixinho. "Medicina é para quem tem dinheiro, para quem vem de família estruturada." A professora continuou ajeitando os óculos com um gesto irritado. "Você precisa ser realista. Que tal pensar em ser auxiliar de enfermagem? Ou, quem sabe, conseguir um emprego de atendente? Essas são profissões honestas e mais adequadas para a sua realidade." Maria apertou o caderno contra o peito, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Não ali. Não na frente deles. A professora havia voltado sua atenção para o próximo aluno, como se tivesse acabado de fazer um favor a Maria, como se tivesse apenas compartilhado uma verdade desconfortável, mas necessária. O restante do dia passou em um borrão de humilhação. Durante o recreio, Maria se escondeu atrás do ginásio abandonado da escola, onde finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Ela olhou para o caderno, para as palavras escritas com tanto cuidado. "Meu sonho, Doutora Maria Santos, médica cirurgiã." Agora, aquelas palavras pareciam ingênuas, infantis, impossíveis. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou sua mãe, Dona Rosa, lavando roupas no tanque do quintal. As mãos de sua mãe estavam vermelhas e rachadas do sabão forte. Seu pai ainda não havia voltado da coleta de recicláveis pelas ruas da cidade. Maria observou a cena. A casa simples de 3 cômodos, o teto com manchas de infiltração, o chão de cimento queimado, e pela primeira vez sentiu vergonha. "Filha, aconteceu algo na escola?" perguntou Dona Rosa, percebendo o olhar distante da menina. Maria balançou a cabeça, incapaz de repetir as palavras da professora. Como poderia dizer à sua mãe, que trabalhava incansavelmente, que alguém havia dito que elas não eram suficientes, que seus sonhos eram grandes demais para pessoas como elas? Naquela noite, deitada em seu colchão fino no chão que dividia com suas 2 irmãs mais novas, Maria olhou para o teto descascado e fez uma escolha silenciosa. Ela não sabia como, não sabia quando, mas provaria que a professora Beatriz estava errada. Aquela humilhação não seria o fim de sua história. Seria apenas o começo. Mas o que Maria não sabia é que o caminho seria muito mais difícil do que ela jamais poderia imaginar. 3 anos se passaram desde aquele dia devastador, e Maria agora tinha 15 anos. A ferida das palavras da professora Beatriz não havia cicatrizado. Pelo contrário, havia se transformado em algo diferente. Uma chama ardente de determinação que a consumia por dentro.
Mas manter essa chama acesa estava se tornando cada dia mais impossível. As dificuldades em casa haviam piorado. Seu pai, seu João, havia sofrido um acidente enquanto puxava o carrinho de materiais recicláveis. Uma fratura na perna o deixou sem trabalhar por meses, e mesmo depois de recuperado, sua capacidade de coletar materiais havia diminuído significativamente. O pouco dinheiro que entrava na casa vinha do trabalho de Dona Rosa, que agora trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, saindo antes do amanhecer e voltando quando a noite já havia caído. Maria acordava às 4 da manhã todos os dias. Enquanto suas irmãs dormiam, ela acendia uma vela. A conta de luz havia sido cortada novamente. E estudava pelos livros velhos que conseguia emprestados da biblioteca municipal. Às 6 horas, preparava o café da manhã para as irmãs, as arrumava para a escola e então seguia para suas próprias aulas. Mas as aulas não eram suficientes. A escola pública onde estudava era deficiente em todos os sentidos. Professores faltavam constantemente, os livros didáticos estavam desatualizados e não havia laboratório de ciências. Essencial para quem sonhava com medicina. Maria sabia que estava competindo em desvantagem com estudantes de escolas particulares que tinham tudo o que ela não tinha: tempo, recursos, professores qualificados, cursinhos preparatórios. Você ainda não desistiu dessa loucura de fazer medicina? Perguntou a professora Beatriz certo dia, ao vê-la estudando sozinha durante o intervalo. A mulher parecia genuinamente surpresa, como se esperasse que Maria tivesse amadurecido e abandonado seus sonhos infantis. Você sabe que o vestibular de medicina é um dos mais difíceis do país, não sabe? Alunos de classe média, com todas as vantagens do mundo, não conseguem passar. O que faz você pensar que vai conseguir? Maria ergueu os olhos do livro de biologia e, pela primeira vez em anos, encarou sua antiga professora diretamente. Vou conseguir porque não tenho outra opção, ela respondeu, com uma calma que surpreendeu a si mesma. O fracasso não é uma possibilidade para mim. Ou eu passo, ou eu passo. Mas por dentro, Maria estava aterrorizada. As estatísticas eram brutais. Apenas 5% dos aprovados em medicina vinham de escolas públicas. E desses 5%, quantos vinham de famílias tão pobres quanto a dela? Quantos estudavam à luz de velas porque não tinham dinheiro para pagar a conta de luz? Quantos trabalhavam para ajudar em casa, ao invés de fazer cursinho preparatório? A situação ficou ainda mais desesperadora quando Dona Rosa adoeceu. Uma infecção renal grave a deixou acamada por semanas. Maria, aos 15 anos, tornou-se a responsável pela casa. Cuidava da mãe doente, das irmãs pequenas, tentava ajudar o pai com suas limitações físicas e ainda precisava manter suas notas perfeitas na escola. Houve noites em que ela chorou em silêncio, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Houve dias em que acordou tão cansada que mal conseguia se levantar. E houve momentos em que a voz da professora Beatriz ecoava em sua mente. Você é muito pequena para sonhar tão grande. Zakiki. Foi durante esses dias mais sombrios que algo inesperado aconteceu. Um dia, ao buscar remédios doados no posto de saúde para sua mãe, Maria conheceu o Dr. Henrique, um médico voluntário que atendia na comunidade. Ele viu a menina estudando na sala de espera, completamente absorta em um livro de anatomia que havia encontrado em um sebo. Você gosta de medicina? Ele perguntou, curioso com a dedicação daquela adolescente. Maria olhou para ele, um homem negro de uns 40 anos com um sorriso gentil, e por alguma razão sentiu que podia ser honesta. Eu vou ser médica, ela respondeu. Não eu quero ser, ou eu sonho em ser. Eu vou ser. Dr. Henrique se sentou ao seu lado. Sabe, quando eu tinha sua idade, alguém me disse que pessoas como nós não se tornavam médicos, que era um sonho impossível para quem vinha da favela. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas sabe o que aprendi? Que o impossível é apenas o possível que ainda não aconteceu. Algo mudou em Maria naquele momento. Pela primeira vez em anos, ela não estava sozinha.
E o que ela não sabia é que aquele encontro seria apenas o início de uma reviravolta que ela nunca poderia ter previsto. Após o encontro com o Dr. Henrique, algo fundamental se transformou na jornada de Maria. Não foram suas circunstâncias. Essas continuavam brutalmente difíceis, mas sim sua perspectiva. O médico havia plantado uma semente de possibilidade onde antes só havia dúvida e exaustão. Dr. Henrique começou a aparecer no posto de saúde nos mesmos horários em que Maria levava sua mãe para as consultas. No início, eram conversas breves sobre medicina, sobre anatomia, sobre a vida de um médico, mas gradualmente essas conversas se aprofundaram. Ele contou sua própria história. Filho de empregada doméstica, criado na periferia, estudou em escola pública, trabalhou como office boy durante o dia e estudava à noite. Sabe qual foi meu maior erro? Ele confidenciou a Maria certa tarde, enquanto caminhavam pelos corredores do posto. Foi tentar fazer tudo sozinha. Eu tinha tanto orgulho, tanta necessidade de provar que era forte, que recusei ajuda quando ela apareceu. Perdi 2 anos de vestibular por pura teimosia. Maria absorvia cada palavra como uma esponja seca absorve água. Ela tinha passado tanto tempo acreditando que precisava carregar todo o peso sozinha, que aceitar ajuda seria admitir fraqueza. Mas ali estava alguém que havia percorrido o mesmo caminho impossível e conseguido. Eu vou te ajudar, Dr. Henrique declarou, sem rodeios. Não por pena, mas porque vejo em você o mesmo fogo que eu tinha. E porque sei exatamente o que você precisa para passar no vestibular de medicina. A ajuda veio de formas que Maria nunca havia imaginado. Dr. Henrique lhe emprestou livros de medicina de suas próprias estantes, materiais de cursinho preparatório que ele havia guardado, videoaulas gravadas em pendrives. Mas mais do que isso, ele lhe deu algo infinitamente mais valioso. Um roteiro. Você tem 2 anos até o vestibular, ele explicou, espalhando um calendário detalhado sobre a mesa. Não vai ser fácil. Vai ser a coisa mais difícil que você já fez. Mas é possível. Ele traçou um plano de estudos meticuloso. Quantas horas dedicar a cada matéria, quais tópicos priorizar, como gerenciar o tempo entre os estudos e as responsabilidades familiares. Mas a verdadeira revelação veio algumas semanas depois. Dr. Henrique apareceu no posto com um envelope na mão e uma expressão séria no rosto. Maria, preciso te contar algo sobre por que estou te ajudando. Ele começou. E ela sentiu o coração apertar. Ele iria desistir dela? Dizer que ela não era capaz depois de tudo? Há 15 anos, eu estava no meu primeiro ano de residência médica, trabalhando 30 horas seguidas, exausto além do imaginável. Uma noite, uma mulher entrou no pronto-socorro carregando uma menina desacordada nos braços. A menina tinha tido uma crise de asma grave, mas nenhuma ambulância quis vir até a comunidade onde moravam. Sua voz tremeu ligeiramente. Eu fiz tudo o que pude, mas a menina estava sem oxigênio há muito tempo. Ela não sobreviveu. Dr. Henrique fez uma pausa, limpando os olhos discretamente. A mãe daquela menina me disse algo que carrego até hoje. Entre lágrimas, ela disse: Doutor, eu sempre soube que precisávamos de um hospital aqui. Mas sabe do que mais precisamos? Precisamos que pessoas como o senhor voltem, que não esqueçam de onde vieram. Maria estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela mulher. Ela conseguiu sussurrar. Como ela era? Alta, magra, tinha um sinal no rosto, trabalhava como faxineira. Dr. Henrique parou quando viu a expressão de Maria. Você a conhecia? Era minha avó, Maria conseguiu dizer, sua voz quebrando completamente. A menina que morreu era minha prima, Júlia. Eu tinha 7 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção avassaladora. Ali, naquele pequeno consultório do posto de saúde, 2 caminhos que haviam se cruzado tragicamente anos atrás se encontravam novamente, mas agora com um propósito redentor. Dr. Henrique não estava ali por acaso. Não era coincidência. Era como se a própria vida,
ou Deus, ou o destino, tivesse orquestrado aquele reencontro. Eu nunca consegui esquecer aquele dia. Dr. Henrique continuou, sua voz embargada. Foi quando decidi voltar para trabalhar nas comunidades. Porque sua avó tinha razão. Pessoas como nós precisam voltar, precisam fazer a diferença de dentro. Maria finalmente compreendeu. Toda a dor, toda a humilhação, todas as noites estudando à luz de velas, toda a luta, nada disso havia sido em vão. Tudo estava conectado. Sua avó, que ela havia perdido tão jovem, estava de alguma forma ainda guiando seu caminho. Eu vou passar nesse vestibular, Maria declarou, com uma convicção que vinha de um lugar profundo dentro dela. Não só por mim, pela Júlia, pela minha avó e por todas as outras crianças que ainda estão morrendo porque não temos médicos suficientes nas comunidades. Dr. Henrique abriu o envelope que havia trazido. Dentro, havia um documento que fez os olhos de Maria se arregalarem. Uma bolsa integral de cursinho preparatório, financiada por uma ONG que ele presidia. Você começa segunda-feira, ele disse simplesmente. Mas o que nenhum dos dois sabia é que aquela revelação, por mais profunda que fosse, seria apenas o prenúncio de uma reviravolta ainda maior que estava por vir. O ano seguinte foi o mais intenso da vida de Maria. Acordar às 4 da manhã, estudar até às 6, cuidar das irmãs, ir para a escola, correr para o cursinho à tarde, voltar para casa à noite, ajudar nas tarefas domésticas e ainda estudar até a meia-noite. Domingos e feriados não existiam. Não havia tempo para amigos, para lazer, para ser uma adolescente normal de 16 anos. Mas algo extraordinário estava acontecendo. Com orientação adequada e materiais de qualidade, Maria descobriu que não apenas conseguia acompanhar o ritmo, ela estava se destacando. Seus professores do cursinho ficaram impressionados com sua capacidade de absorção, sua disciplina férrea, sua determinação inabalável. Ela estuda como se sua vida dependesse disso, comentou um professor de química com um colega. Porque depende, o outro respondeu, sabendo um pouco da história de Maria. Mas nem tudo eram vitórias. A cada simulado, Maria via seus colegas do cursinho, vindos de famílias abastadas, de escolas particulares de elite, tirando notas altas com aparente facilidade. Eles conversavam sobre aulas particulares, viagens internacionais, faculdades no exterior como plano B. Para Maria, não havia plano B. Era medicina em universidade pública ou nada. Os momentos de desespero eram frequentes. Houve uma noite em que, após tirar uma nota decepcionante em física, Maria trancou-se no banheiro e chorou silenciosamente, mordendo a mão para não fazer barulho e acordar a família. Não vai dar, ela sussurrou para si mesma. A professora Beatriz estava certa. Eu sou muito pequena para isso. Foi naquela mesma noite que algo inesperado aconteceu. Seu pai, seu João, bateu na porta do banheiro. Filha, sei que você está aí, e sei que está chorando. Maria abriu a porta, os olhos vermelhos traindo sua tentativa de parecer forte. Seu pai, um homem de poucas palavras, endurecido por anos de trabalho pesado, fez algo raro. Ele a abraçou. Eu nunca tive estudo, Maria. Nunca aprendi a ler direito. Mas eu aprendi uma coisa na vida. Quando Deus coloca um sonho no coração de alguém, Ele também dá a força para conquistar esse sonho. Ele afastou-se um pouco para olhar nos olhos da filha. Você acha que é coincidência você ter conhecido aquele doutor? Você acha que é sorte você ter conseguido essa bolsa? Não, filha. Isso é propósito. E quando há propósito, há um caminho. Aquelas palavras simples de um homem simples reacenderam algo em Maria. Ela voltou aos estudos com uma ferocidade renovada. E então, 3 meses antes do vestibular, veio a reviravolta que mudaria absolutamente tudo. Era uma quinta-feira quando o Dr. Henrique ligou para Maria com urgência na voz. Preciso que você venha ao hospital amanhã. Há alguém que quer te conhecer. Intrigada e um pouco apreensiva, Maria ajeitou sua rotina para ir até lá. No hospital,
Dr. Henrique a levou até uma sala de reuniões onde uma mulher elegante, de aproximadamente 60 anos, aguardava. Ela usava um tailleur impecável e tinha um ar de autoridade natural. Mas foi quando a mulher se virou que Maria sentiu as pernas fraquejarem. Era a professora Beatriz. Mas havia algo drasticamente diferente nela. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. E quando ela falou, sua voz estava quebrada, vulnerável, completamente diferente daquela professora arrogante que havia humilhado Maria anos atrás. Maria! Ela começou, e teve que fazer uma pausa para recompor-se. Eu preciso te pedir perdão. Maria estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Dr. Henrique colocou gentilmente uma mão em seu ombro, encorajando-a. Há 6 meses, minha neta de 14 anos me procurou chorando. A professora Beatriz continuou, lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. Ela me disse que queria desistir de seu sonho de ser arquiteta, porque eu havia dito que ela não tinha talento suficiente, que deveria pensar em algo mais realista. A mulher soluçou. Quando viu que minhas palavras fizeram a minha própria neta, quando vi a dor nos olhos dela, eu finalmente entendi. Maria permaneceu em silêncio, mas por dentro, um turbilhão de emoções se agitava. Comecei a questionar quantas crianças eu havia destruído com minhas palavras ao longo dos anos. Quantos sonhos eu havia esmagado com meu realismo. E então o Dr. Henrique me contou sobre você. Sobre como você não desistiu apesar do que eu disse. Apesar de todas as dificuldades. A professora Beatriz abriu a bolsa e tirou um envelope. Esta é uma carta que escrevi para você há 3 anos, logo depois daquele dia na sala de aula. Nunca tive coragem de entregar. Com mãos trêmulas, Maria abriu o envelope e começou a ler. Maria, hoje destruí o sonho de uma criança e não consegui dormir. Vi você chorando escondida atrás do ginásio. Vi a luz se apagar nos seus olhos. E percebi que me tornei exatamente o tipo de professora que sempre jurei que nunca seria. Aquela que usa realismo como desculpa para a crueldade. A verdade é que eu tinha medo. Medo de que você tentasse e falhasse. Medo de que você sofresse. Mas principalmente, medo de que você conseguisse e me provasse errada sobre todas as desculpas que eu mesma usei para nunca perseguir meus próprios sonhos. Maria não conseguia parar de chorar. Toda a raiva, toda a dor que havia carregado por anos começou a se dissolver, substituída por algo mais complexo. Compreensão, perdão e até mesmo compaixão. Mas há algo mais que preciso te dizer. A professora Beatriz continuou. Depois que o Dr. Henrique me contou sua história, eu procurei a diretoria da universidade onde estudei. Consegui que abrissem uma vaga especial de mentoria para estudantes de baixa renda que estão se preparando para a medicina. E Maria? Ela fez uma pausa significativa. Você foi selecionada. Terá acesso à biblioteca da universidade, aulas de reforço com professores do curso de medicina e um tutor pessoal para os próximos 3 meses até o vestibular. Maria estava atordoada. Era impossível. Era bom demais para ser verdade. Por que você está fazendo isso? Ela conseguiu sussurrar. Porque não posso desfazer o que fiz, mas posso fazer parte da solução. E por quê? A professora Beatriz sorriu através das lágrimas. Preciso estar lá quando você provar que eu estava errada. E Maria? Você vai provar. Disso eu não tenho a menor dúvida. Naquele momento, Maria compreendeu uma verdade profunda. Às vezes, as pessoas que nos ferem não são monstros. São apenas pessoas feridas, repetindo padrões de dor que nunca questionaram. E o verdadeiro triunfo não é vencê-las, mas transformar essa dor em propósito. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir, no dia mais importante da vida de Maria. O dia do vestibular amanheceu com uma chuva fina e persistente. Maria acordou às 3 da manhã, 2 horas antes do seu horário usual, com o coração disparado. Hoje, depois de anos de luta, de humilhação,
De noite sem dormir, de lágrimas e determinação, hoje tudo seria decidido. Ela se ajoelhou ao lado do colchão onde suas irmãs ainda dormiam e orou. Não era uma oração pedindo sucesso ou nota alta. Era uma oração de gratidão por ter chegado até ali quando tantos disseram que ela não conseguiria. Senhor, seja qual for o resultado, obrigada por não me deixar desistir. Ela sussurrou. A família inteira acordou para vê-la sair. Dona Rosa, ainda frágil da doença, mas com os olhos brilhando de orgulho, havia preparado o café da manhã favorito de Maria. Seu João, o homem de poucas palavras, simplesmente a abraçou forte e disse: Você já venceu, filha. O que acontecer hoje é só detalhe. Doutor Henrique havia insistido em buscá-la de carro. Você não vai chegar no local de prova de ônibus, cansada e molhada pela chuva. Não hoje, ele havia declarado. Durante o trajeto, ele não falou sobre o vestibular, sobre questões ou conteúdo. Em vez disso, contou histórias engraçadas de seus primeiros dias na faculdade de medicina, fazendo Maria rir e relaxar. Mas quando chegaram ao portão da universidade onde seria a prova, Maria sentiu suas mãos começarem a tremer. À sua volta, centenas de candidatos com seus pais, roupas de marca, ar confiante. Ela ouviu fragmentos de conversas. Esse é meu terceiro vestibular de medicina. Meu pai já separou dinheiro para uma particular caso eu não passe. Depois da prova vou relaxar na nossa casa de praia. Por um momento, a antiga insegurança ameaçou voltar. Maria era a única ali com um uniforme de escola pública surrado, tênis gastos, sem uma caneta especial ou um lanche caro na mochila. Ela era, literalmente, a mais pequena naquele lugar. Maria, olhe para mim, Dr. Henrique disse, segurando seus ombros. Você vê toda essa gente. Eles tiveram tudo de mão beijada. Você conquistou cada milímetro com sangue, suor e lágrimas. Quando você estiver lá dentro respondendo aquelas questões, lembre-se, você não está competindo com eles. Você está competindo com versões suas que desistiram, que acreditaram nas mentiras, que deixaram o medo vencer. E Maria, você já derrotou todas elas. Dentro da sala de prova, Maria sentou-se em sua carteira e fechou os olhos por um momento. Pensou na sua avó, que nunca veria aquele momento. Pensou na prima Júlia, que nunca teve a chance de crescer e ter seus próprios sonhos. Pensou em todas as crianças da sua comunidade que ainda estavam morrendo por falta de atendimento médico adequado. Pensou na professora Beatriz e em como o perdão havia libertado ambas. E pensou em Deus, e em como cada dificuldade havia sido, na verdade, uma preparação. Quando o fiscal disse, podem começar, Maria abriu o caderno de questões com mãos firmes. E aconteceu algo extraordinário. Ela sabia. Questão após questão, ela sabia as respostas. Anos de estudo, de sacrifício, de disciplina férrea. Tudo fazia sentido agora. Não havia nervosismo, não havia dúvida. Havia apenas clareza. Durante as 8 horas de prova, Maria entrou em um estado de completa concentração. Ela mal percebeu o tempo passar. Quando finalmente colocou a caneta na mesa e entregou sua prova, ela saiu da sala com uma certeza tranquila no coração. Havia feito o seu melhor. Mas a jornada ainda não havia terminado. Foram 2 semanas de espera agonizante até a divulgação dos resultados. 2 semanas em que Maria oscilava entre esperança e terror. E se não tivesse passado? E se toda aquela luta tivesse sido em vão? E se a professora Beatriz estivesse certa desde o início? A noite anterior à divulgação do resultado, Maria não conseguiu dormir. Ela levantou-se às 2 da manhã e foi sentar no pequeno quintal de sua casa. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo. Senhor, ela orou novamente. Se não for para ser, me dê forças para recomeçar. Mas se for, por favor, deixe que isso faça diferença na vida de outras pessoas também. Quando o relógio marcou 10 horas da manhã do dia da divulgação, Maria estava no posto de saúde com o Dr. Henrique, sua família inteira amontoada no pequeno consultório, e, para sua surpresa, a professora Beatriz também estava lá.
Não importa o resultado, Beatriz havia dito ao chegar. Eu precisava estar aqui. Dr. Henrique abriu o site da universidade no computador. A página carregava lentamente, agonizantemente. Ele digitou o número de inscrição de Maria. 2, 3 segundos que pareceram eternos. E então, a tela mostrou o resultado. Dr. Henrique olhou para Maria, lágrimas instantaneamente enchendo seus olhos. Dona Rosa começou a chorar antes mesmo de saber o resultado, apenas pela expressão no rosto do médico. Seu João apertou a mão da esposa. Maria, Dr. Henrique disse, sua voz embargada. Você não apenas passou... O silêncio foi ensurdecedor. Você ficou em primeiro lugar, entre mais de 8.000 candidatos. Você tirou a maior nota da história recente do vestibular de medicina desta universidade. O que aconteceu a seguir foi uma explosão de emoção indescritível. Dona Rosa desmaiou de emoção e precisou ser amparada. Seu João, o homem que nunca chorava, soluçava incontrolavelmente. As irmãs de Maria gritavam e pulavam. Dr. Henrique não conseguia parar de repetir: eu sabia, eu sempre soube. E a professora Beatriz? Ela estava ajoelhada no chão, chorando e dizendo repetidamente: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas Maria? Maria estava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para suas mãos. As mesmas mãos que haviam segurado o caderno de sonhos enquanto era humilhada. As mesmas mãos que haviam estudado à luz de velas. As mesmas mãos que agora seguravam a prova de que Deus tinha, sim, um plano maior. Eu não sou pequena. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Eu nunca fui. A notícia se espalhou pela comunidade como fogo em palha seca. A menina pobre, filha do catador de recicláveis e da faxineira, havia tirado a maior nota no vestibular mais concorrido do estado. Jornais locais queriam entrevistá-la. A escola onde estudava declarou ponto facultativo para comemorar. E a professora Beatriz? Ela pediu demissão naquele mesmo dia. Não posso mais continuar ensinando do jeito que ensinava, ela explicou a Maria alguns dias depois. Mas posso recomeçar. Vou voltar a estudar, fazer uma pós-graduação em educação inclusiva. Vou aprender a ser o tipo de professora que incentiva sonhos, não que os destrói. Você me ensinou isso. Mas para Maria, a vitória não era o fim, era apenas o começo. E ela estava prestes a descobrir que sua história estava só começando a impactar o mundo ao seu redor. 5 anos se passaram desde aquele dia glorioso da aprovação. Maria Santos, agora com 21 anos, estava no último ano da faculdade de medicina. Mas ela não era apenas mais uma estudante. Ela havia se tornado um símbolo vivo de esperança para milhares de jovens da periferia. Durante seus anos na universidade, Maria não apenas manteve seu desempenho excepcional, ela o superou. Foi bolsista de iniciação científica, publicou artigos, ganhou prêmios acadêmicos. Mas o mais importante, ela nunca esqueceu de onde veio. Toda semana, Maria voltava para sua comunidade e dava aulas gratuitas de reforço para crianças de escolas públicas. Se alguém fez por mim, eu preciso fazer por outros, ela dizia. O pequeno grupo começou com 5 crianças no quintal de sua casa. Agora, eram mais de 200 jovens, com voluntários que Maria havia recrutado, professores universitários, médicos residentes, advogados, engenheiros, todos doando seu tempo. O projeto ganhou um nome: Sonhe Grande, uma resposta direta às palavras que um dia tentaram destruí-la. E a notícia se espalhou. Uma rede de televisão nacional fez uma reportagem especial sobre Maria e seu projeto. O vídeo viralizou, alcançando milhões de visualizações. Foi assim que chegou aos ouvidos de Roberto Mendes, um empresário bilionário que havia perdido sua esposa para o câncer por falta de diagnóstico precoce em sua comunidade de origem. Ele ligou pessoalmente para Maria. Quero financiar seu sonho, ele disse simplesmente. Aquele hospital que você mencionou em entrevistas. Quanto você precisa? Maria pensou que era trote, mas não era. Roberto estava falando sério. E mais.
Ele não queria apenas construir um hospital. Ele queria criar um instituto que oferecesse bolsas integrais de cursinho preparatório para estudantes de baixa renda que sonhavam com medicina. Quantas outras Marias existem por aí, desistindo porque acham que são pequenas demais? Ele questionou. 6 meses depois, em uma cerimônia que reuniu autoridades, imprensa e centenas de pessoas da comunidade, foi lançada a pedra fundamental do Hospital Comunitário Rosa Santos, nomeado em homenagem à Mãe de Maria. No mesmo evento, foi anunciada a criação do Instituto Sonhe Grande, que ofereceria 100 bolsas anuais para estudantes de periferias. Entre os presentes estava a professora Beatriz, agora trabalhando como coordenadora pedagógica do Instituto. Destruí sonhos por anos, ela disse em seu discurso emocionado. Agora, dedico cada dia que me resta para construí-los. Dr. Henrique estava lá, obviamente, agora como diretor médico do hospital. Há 6 anos, eu conheci uma menina com um caderno de sonhos e fogo nos olhos. Hoje, vejo uma mulher que não apenas realizou seu sonho, mas que está multiplicando sonhos por onde passa. Mas o momento mais emocionante da cerimônia foi quando Maria subiu ao palco. Ela segurava nas mãos aquele velho caderno surrado onde, aos 12 anos, havia escrito seu sonho de ser médica e construir um hospital. As páginas estavam amareladas, as palavras desbotadas, mas ainda legíveis. Eu quero falar com todas as crianças e jovens que estão aqui hoje, especialmente aqueles que alguém já disse que seus sonhos eram grandes demais. Maria começou, sua voz firme ecoando pelos alto-falantes. Eu quero que vocês saibam de uma verdade que levei anos para entender completamente. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão. Viu crianças com os mesmos olhos esperançosos que ela um dia teve. Viu mães trabalhadoras como a sua. Viu pais que trabalhavam duro como o seu. O mundo vai tentar convencê-los de que vocês são pequenos demais para seus sonhos. Vão usar sua pobreza, sua origem, sua cor, sua família, suas circunstâncias como prova de que você deve sonhar menor, querer menos, se contentar com migalhas. E sabe qual é a maior tragédia? Não é quando o mundo diz isso. É quando você começa a acreditar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria, mas sua voz permaneceu forte. Eu acreditei por um momento. Naquela sala de aula, quando fui humilhada, eu quase acreditei que era pequena demais. Mas então aconteceu algo extraordinário. Deus começou a me mostrar que Ele tinha um plano. E esse plano não era apenas para eu me tornar médica. Era para que minha história incentivasse outros. Era para que minha dor tivesse propósito. Era para transformar uma humilhação em um hospital, uma lágrima em um legado. A multidão estava completamente silenciosa, cada palavra penetrando fundo. Então aqui está a verdade que eu quero deixar com vocês hoje. Vocês não são pequenos. Nunca foram. O sonho que Deus coloca no coração de vocês não é grande demais. É exatamente do tamanho certo. E quando alguém disser o contrário, quando as circunstâncias gritarem que é impossível, quando a dor vier, e ela virá, lembrem-se, Deus sempre tem um plano maior. Maria ergueu o caderno velho para que todos pudessem ver. Este caderno tem 9 anos. Está surrado, rasgado, manchado pelas lágrimas que caíram sobre ele. Mas sabe o que mais tem nele? Tem a prova de que sonhos não morrem só porque alguém disse que deveriam. Tem a prova de que Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Tem a prova de que o tamanho do seu sonho não precisa caber no tamanho da sua conta bancária. Ela olhou diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo para milhões de pessoas. Então, para cada criança que está assistindo isso agora e que tem um sonho impossível no coração, não desista. Estude quando outros estiverem dormindo. Acredite quando outros duvidarem. Levante quando outros te derrubarem. E quando chegarem lá, e vocês vão chegar, não esqueçam de estender a mão para trás e puxar outros com vocês. Porque o verdadeiro sucesso não é quando você chega sozinho ao topo. É quando você transforma a escada que você subiu em um elevador para os outros. A multidão explodiu em aplausos. Mas Maria não havia terminado.
E eu quero falar algo muito importante. Eu perdoei a professora que me humilhou, porque percebi que pessoas machucadas machucam pessoas, e que o perdão não é para quem te feriu, é para você. É para tirar o veneno do seu coração e substituir por propósito. Professora Beatriz, obrigada. Porque sem aquela dor, talvez eu nunca tivesse encontrado essa força. Beatriz, no meio da multidão, cobriu o rosto com as mãos e chorou. E finalmente, Maria concluiu, abrindo seus braços como se pudesse abraçar toda a multidão. Eu quero agradecer a Deus, porque quando eu estava no vale mais profundo, quando tudo parecia perdido, quando a escuridão era total, Ele estava preparando o amanhecer mais glorioso. Este hospital, este instituto, esta história, nada disso é sobre mim. É sobre um Deus que usa o rejeitado para envergonhar o aceito, que usa o pequeno para confundir o grande, que transforma lágrimas em testemunho e dor em propósito. Quando Maria desceu do palco, ela foi cercada por dezenas de crianças. Uma menina pequena, de uns 10 anos, puxou sua mão. Doutora Maria. Ela disse timidamente. Meu professor disse que eu não posso ser astronauta porque sou pobre. Mas depois de ouvir sua história, eu sei que ele está errado. Não está? Maria se ajoelhou para ficar na altura da menina, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Você não está sonhando grande demais, querida. Você está sonhando exatamente do tamanho que Deus planejou. E quando você chegar lá nas estrelas, eu vou estar aqui na Terra, olhando para cima e dizendo: eu sempre soube que ela conseguiria. Naquela noite, de volta à sua casa, agora um pouco maior, mas ainda na mesma comunidade onde cresceu, Maria abriu seu velho caderno de sonhos mais uma vez. Com uma caneta nova, ela escreveu na última página: Querida Maria de 12 anos, você conseguiu. Mas mais importante do que isso, você transformou sua dor em propósito, sua lágrima em legado e sua humilhação em um hospital que vai salvar milhares de vidas. Você provou que nunca foi pequena. Você provou que Deus sempre teve um plano maior. E agora, toda vez que uma criança dessa comunidade não morrer por falta de atendimento, saiba, foi por isso. Por isso tudo valeu a pena. Com amor e gratidão, Doutora Maria Santos. Ela fechou o caderno e o guardou em um quadro na parede de seu quarto. Amanhã começaria sua residência médica. Depois, anos de trabalho duro pela frente. Mas agora ela sabia a verdade que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de gerações. Deus não vê o tamanho de onde você vem. Ele vê o tamanho do propósito que colocou dentro de você. E quando o mundo diz que você é pequeno demais para seu sonho, é porque o mundo não consegue ver o tamanho do Deus que está com você. A história de Maria nos ensina que humilhação pode ser o combustível para a sua maior realização. Deus sempre tem um plano maior que nossas circunstâncias. Seu passado não determina seu futuro. O perdão liberta você, não quem te machucou. Sonhos não têm limite de tamanho quando Deus é quem os planta. O verdadeiro sucesso é multiplicar oportunidades para outros. Esta história tocou seu coração? Se você foi inspirado pela jornada de Maria, inscreva-se no canal para receber mais histórias de fé, superação e propósito divino que vão fortalecer sua caminhada e mostrar que Deus sempre tem um plano maior para sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma história motivacional. Comente abaixo. Qual foi o momento da história que mais te emocionou? Deixe seu like se você acredita que Deus é maior que qualquer obstáculo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que seus sonhos não são grandes demais. Lembre-se, você nunca é pequeno demais para os planos de Deus. Ele sempre tem algo maior preparado para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11.